Espiritismo, ele está nos ensinos dos espíritos. Nós não saímos da introdução do Livro dos Espíritos por enquanto. E já vimos que Kardec, por 3 vezes, afirma que o Espiritismo é uma doutrina que tem a sua origem nos ensinos dos espíritos e dos espíritos superiores. Ele fez questão de fazer isso. Para encerrar aqui o Livro dos Espíritos, vamos agora à sua conclusão. Ou seja, depois da última pergunta e resposta, tem uma conclusão. Muita gente também acha chato ler essa conclusão, né? Porque são vários itens. Nós espíritas precisamos entender, como diz, aliás, Allan Kardec, que não se aprende o espiritismo brincando, não se aprende o espiritismo apenas e tão somente assistindo palestra no Centro Espírita ou esta live. É preciso estudar com método, com profundidade. E aí, então, a conclusão do Livro dos Espíritos é muito importante. Lá no item 6, Allan Kardec diz o seguinte: o Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação, e encontra-se por toda parte em todas as religiões. Então, o Espiritismo não é obra de um homem. Então, nós não podemos dizer que Allan Kardec é o criador do Espiritismo. Não podemos afirmar que ele é o chefe do Espiritismo. Ele foi bem claro aqui. O Espiritismo não é obra de um homem. Bem, é só isso? Kardec não falou mais nada no resto das suas obras? Falou. Nós vamos começar pela Revista Espírita, que muita gente desconhece. E a Revista Espírita é importantíssima, porque ela foi, durante 12 anos, o laboratório experimental da própria doutrina, porque Allan Kardec lançava os textos, as mensagens dos espíritos, mensalmente na Revista Espírita, que circulava por toda a Europa e também aqui pela América. E ali ele recebia as correspondências, todo mundo conversava com ele ia trocando as ideias e conseguindo elaborar melhor a própria doutrina junto com os espíritos. Pois bem, vamos pegar o volume de novembro de 1864 da Revista Espírita. Allan Kardec, nesse ano, ele havia feito uma viagem de divulgação do espiritismo à Bélgica. Para quem não sabe, a Bélgica faz fronteira com a França. E ele visitou as cidades de Bruxelas e Antuérpia, que já possuíam grupos espíritas. E aí, ele, então, publica na Revista Espírita, de novembro, então, de 64, um texto com o título O Espiritismo é uma ciência positiva, que, na verdade, é a transcrição do discurso que ele fez para os espíritas da Bélgica. O início do discurso é o seguinte: ele está explicando o que é o espiritismo e diz assim: tal é, em resumo, senhores, o ponto de vista sob o qual se deve encarar o espiritismo. Nesta circunstância, qual foi o meu papel? Nem o de inventor, nem o de criador. Vi, observei, estudei os fatos com cuidado e perseverança, coordenei-os e lhes deduzi as consequências. Eis toda a parte que me cabe. São palavras do próprio Allan Kardec. Ele escreveu o discurso, ele fez o discurso e publicou na Revista Espírita, afirmando que o papel dele foi de ver as comunicações, observá-las, ordená-las, estudar as suas consequências. Mas os ensinos foram dados pelos espíritos. Ele não inventou nada. E, aliás, ele
bem claro aqui, quando ele diz, né, que o papel dele não foi nem o de inventor, nem o de criador. Então, ele não inventou e nem criou o Espiritismo. Mas tem mais. Revista Espírita de setembro de 1867. É o texto Caráter da Revelação Espírita, que depois, com algumas modificações, vai ser publicado no livro A Gênese, no ano seguinte. Bem, é um artigo extenso e ele faz as seguintes considerações. Ele diz que a terceira revelação, que é o Espiritismo, tem por característica ser uma revelação coletiva, ao contrário da segunda revelação, que é personificada em Jesus, e a primeira revelação personificada em Moisés. E aí ele então diz o seguinte: a terceira revelação, o Espiritismo, ela é coletiva no sentido de não ser feita ou dada como privilégio a pessoa alguma. Ninguém, por consequência, pode inculcar-se como seu profeta exclusivo. Aliás, eu já ouvi gente falando que Kardec é o profeta do Espiritismo. E ele acabou com isso aqui nesse artigo. Mas, para não deixar dúvida, ele fez uma nota. Essa nota ele não publicou no livro A Gênese. A nota está publicada apenas e tão somente na Revista Espírita. E na nota ele explica o seguinte: o nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. E um pouquinho mais à frente dessa nota, ele diz o seguinte: sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Bem, fica bem claro nos próprios textos de Allan Kardec que ele não inventou a doutrina, ele não criou, ele não pensou a doutrina, nada disso. Ele trabalhou com os espíritos que se comunicaram através de dezenas de médiuns. Ele, então, coletou os ensinos dos espíritos, organizou esses ensinos, debateu com os próprios espíritos para os maiores esclarecimentos, deu, então, um corpo de doutrina a esses ensinos e publicou as obras lançando o Espiritismo. Esse trabalho de Allan Kardec é um trabalho hercúleo, gigantesco. Ele merece todas as nossas homenagens. Mas ele foi muito claro: eu não criei o Espiritismo. Eu fiz o trabalho material, coletando o ensino dos espíritos. A doutrina é deles. Mas alguém, quando eu publiquei o meu artigo sobre isso, entrou em contato e disse o seguinte: mas acontece que as obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, tudo isso está registrado lá na Biblioteca Nacional de Paris, em nome de Allan Kardec. Portanto, ele é o autor das obras. Bom, esse raciocínio é muito simplório. Entendamos que a lei, tanto na época de Kardec, quanto atualmente, lá na França, aqui no Brasil e em todos os países do mundo, a lei civil não reconhece a existência dos espíritos, dos desencarnados. Pela lei, o médium, se for o caso, ou ele, que é o organizador desses ensinos, é considerado o autor da obra, pura e simplesmente. E ele tem que fazer o registro dela do seu nome. Não tem como escapar disso. Mas o Espiritismo recomenda aos médiuns, porque a obra, na verdade, é dos espíritos, que os médiuns, então, façam a doação dos direitos autorais